quer passar uma impressão confiante e duradoura para as pessoas que te veem e te ouvem, mas tem tantas dificuldades para falar em público que não sabe nem por onde começar? Assim. Eu vou te passar nesse vídeo um passo a passo de como você sair da inteira dificuldade para falar em público para se transformar num comunicador de alto nível. Vem comigo! Fala destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória e eu quero começar esse vídeo te perguntando algo muito importante. Você já se sentiu paralisado diante de uma apresentação? Ou já sentiu aquela sensação de que as suas palavras não têm o impacto que você gostaria que tivesse? Sim, eu sei exatamente como você se sente, porque eu já passei por isso. Este que vos fala é um ex-tímido. Olá, meu nome é Rafael e eu sou um tímido. Oi, Rafael. Eu era uma pessoa tão travada na minha comunicação que quando criança eu cheguei ao ponto de pedir a alguém da minha confiança para comprar um iogurte que eu queria tomar porque eu tinha vergonha da pessoa que estava atendendo. E é importante a gente perceber que a comunicação é a chave para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Mas para muitos de nós, ela pode ser um grande entrave. O medo de falar em público, a falta de confiança, a dificuldade de organizar as ideias, os vícios de linguagem podem ser grandes obstáculos para você alcançar os objetivos que você tem para a sua vida. Mas a boa notícia é que a comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida. Então você pode aprender a falar em público. E eu vou estar aqui para trazer para você esse passo a passo para você melhorar de fato a sua comunicação de uma vez por todas. Prepare-se para uma jornada transformadora, mas antes disso eu já te peço, se inscreva no nosso canal, toque aqui no sininho da notificação para você receber sempre um vídeo novo quando ele chegar. E afinal, tudo isso vai te ajudar a de fato se transformar num comunicador de alto nível. Essa jornada vai ter 5 etapas e nós vamos para a primeira etapa agora. Número 1. Domínio da sua linguagem corporal. O seu corpo fala tanto quanto as suas palavras. Às vezes fala um pouquinho mais. Sabia não? A sua postura, a sua gesticulação, o seu olhar, a sua expressão facial, as formas como você se posiciona, se movimenta num palco, num púlpito, seja onde você estiver, também comunicam e muito aquilo que você quer expressar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que você não tem que se preocupar somente com a sua voz, mas você precisa se preocupar com o todo. Desde o ambiente onde você está, a sua vestimenta, a sua postura, a forma como você olha para o público, a sua gesticulação, a forma como você inclusive até vira o rosto, sua expressão facial. Tudo isso faz a diferença na sua comunicação. E você precisa utilizar isso a seu favor e não simplesmente fingir que isso não existe. Então manter a postura ereta, gesticular da maneira adequada, olhar nos olhos das pessoas, manter a cabeça erguida, evite de certa forma manter a cabeça muito erguida porque aí já dá um ar de arrogância, de superioridade e isso é terrível para quem quer se comunicar bem. É verdade. Mas é importante que a gente entenda como cada uma dessas coisas fazem toda a diferença na nossa comunicação. A sua gesticulação deve estar mais ou menos no seu tórax, nessa altura, porque como você está falando, a sua gesticulação vai trazer o público para prestar atenção na sua voz. Então você deve gesticular aqui mais ou menos nessa altura. Olhe nos olhos das pessoas, mantenha a sua postura ereta, mantenha a sua cabeça erguida, porque isso vai passar autoridade naquilo que você está falando. E querendo ou não querendo, as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Sei. Número 2, a magia da sua voz. Entenda uma coisa, a sua voz não tem uma única função. A sua voz não simplesmente diz o que você fala, mas como você fala. E isso faz toda a diferença. A sua voz pode transmitir emoções, a sua voz pode inspirar, motivar, a sua voz pode levar para as pessoas aquilo que elas precisam. Então é fundamental que a gente entenda que a sua voz tem muito mais habilidades do que você imagina. É mesmo, é? Então a voz costuma ter aquilo que a gente chama de timbre, aquilo que a gente chama de ritmo e aquilo que a gente chama de altura. Quando eu falo de timbre, eu estou falando de um timbre grave ou agudo.
Quando eu estou falando de ritmo, eu estou falando de ritmo mais acelerado ou um ritmo mais lento. Em outras palavras, eu estou falando de algo que eu devo falar mais rápido ou mais devagar. Nossa, o Sherlock! E a sua voz tem uma altura, onde eu falo mais fraco ou mais forte, no sentido de falar mais alto ou mais baixo. Então, todas essas variações da sua voz fazem a diferença naquilo que você quer comunicar. Por exemplo, quando você está irritado, normalmente você vai falar mais alto e você vai falar mais agudo, ou seja, você vai utilizar um timbre mais agudo e uma altura maior. Por quê? Porque as tuas emoções estão te levando a essa fala, a essa voz. Então, eu devo utilizar a minha voz performando ela para que ela possa alcançar os objetivos que eu quero. Eu devo evitar o que a gente chama de fala monotônica. Em outras palavras, como você já deve ter conhecido, uma fala monótona, ou seja, uma fala com um único tom. E aí a gente lembra daquele personagem lá do Pica-Pau que dizia: em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Você pode lembrar desse personagem e lembrar principalmente da apatia que ele passava na sua comunicação. E é exatamente isso que você passa quando você fala num único tom. Apatia, desprezo, em outras palavras, despreparo. Você pode passar desânimo muitas vezes. E não é isso que você deve passar com a sua comunicação. Desenvolva a sua voz e desperte todo o potencial da sua comunicação. E eu quero abrir um leque aqui para te dizer que no nosso curso Fala Sem Trava, você vai poder trabalhar tudo e mais um pouco da sua comunicação, para que você possa de fato ser um comunicador de alto nível. E eu quero deixar um presente para você. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um cupom de R$100 de desconto no nosso curso. Então pegue já esse cupom, vai lá na nossa página, se inscreva no Fala Sem Trava e entre nessa jornada, porque você quer ir muito mais longe com a sua comunicação. Número 3, superando o medo de falar em público. Existem dados alarmantes sobre o medo de falar em público. O primeiro deles é que o medo de falar em público, numa pesquisa em 2015 na Inglaterra, é maior do que o medo da morte. Ou seja, as pessoas às vezes têm mais medo de falar em público do que morrer. Então, é interessante a gente perceber esse dado porque demonstra que, de fato, a exposição de si é algo que causa mais medo nas pessoas do que deixar esta vida, inclusive. Ih, rapaz. Nós precisamos trabalhar o medo de falar em público. O medo, o nervosismo de falar em público, na verdade, tem uma raiz. Você precisa descobrir a raiz se você tem medo de falar em público. É importante que a gente desça nas entranhas da nossa vida e descubra quais são as coisas que me levam a, diante de um público, diante de um microfone, tremer nas bases. E que na verdade eu tenho que te dizer uma grande verdade: ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo do que falar em público pode causar nelas. Você pode ter medo de ficar exposto, pode ter medo de passar vergonha, você pode ter medo de ser motivo de chacota, você pode ter medo de causar desafeto nas pessoas, etc. Ou seja, o medo muitas vezes não está simplesmente em falar em público, mas o que o falar em público pode causar. Ah, agora eu entendi! No Fala Sem Trava nós temos um treinamento exato, onde a gente vai diagnosticar o seu medo, trabalhar o seu medo, preparar a sua apresentação, porque não basta você perder o medo de falar em público e não saber o que falar lá na frente. Vai te dar mais medo ainda. Número 4, a arte da persuasão. E eu quero já te trazer um conceito. O que é a persuasão? A persuasão, na verdade, é uma arte. Essa arte se define por levar um grande poder de convencimento para as pessoas. Uma pessoa que é persuasiva é aquela pessoa que leva a outra a fazer aquilo que ela quer. Isso pode ser uma manipulação, Rafael? Pode, se estiver nas mãos erradas. Mas nas suas mãos, nas mãos certas, ela pode fazer com que as pessoas se motivem e se voltem para mais e mais fazer o bem, levar grandes objetivos na vida, etc. Ou seja, você precisa trabalhar a sua persuasão para que a sua comunicação convença as pessoas de fazer aquilo que devem. Sim, receba! A persuasão, na verdade, é a forma mais barata, mais rápida e mais eficaz
para que você convença as pessoas daquilo que você quer. Mais até do que o dinheiro, mais até do que a violência, mais até do que o prazer. E aí você precisa, junto com a persuasão, descobrir o que são gatilhos mentais. Que o que é, na verdade, um gatilho mental? É aquilo que você desperta nas pessoas através de uma palavra, de uma postura, de uma expressão, de uma forma de argumentar. Ou seja, em outras palavras, você leva a pessoa a ser convencido de que deve fazer aquilo, única e exclusivamente por conta de uma atitude ou de uma palavra sua. Por exemplo, um dos gatilhos mais famosos e que hoje tem sido muito debatidos é o gatilho mental da reciprocidade. Ou seja, quando eu te dou algo, internamente você se sente impelido a me dar algo em troca. Por quê? Porque você recebeu de graça. E quando você recebe algo de graça, você quer dar de graça também. Esse é o gatilho mental da reciprocidade e faz muita diferença quando a gente usa isso para uma comunicação adequada. Por exemplo, eu estou te dando um cupom de R$100 de desconto no nosso curso Fala Sem Trava. E é óbvio que você vai lá no nosso site com esse cupom e vai conferir o nosso curso. Corre, negada! Quinto e último ponto, construindo relacionamentos fortes e duradouros. Eu tenho que te dizer que afinal, a comunicação ela vai sendo esta ponte que te conduz a relacionamentos fortes e duradouros. Aliás, é através muitas vezes destes relacionamentos que você pode sim alcançar os seus objetivos. Talvez um relacionamento como esse seja um objetivo seu. E existem várias coisas que você pode agregar à sua comunicação para que de fato você possa construir esses relacionamentos. Uma delas é a escuta ativa. As pessoas hoje têm uma tendência terrível a só quererem falar e a pouco quererem escutar. Quanto mais você escuta as pessoas, primeiro mais você vai compreendê-las e segundo, mais você vai conseguir de fato dialogar com elas e de fato construir esses relacionamentos. Uma outra estratégia é a comunicação não violenta. Hoje as pessoas têm uma tendência a uma comunicação áspera, agressiva, ofensiva e que muitas vezes vai desaguar em conflito. Existe sim uma forma de você falar aquilo que você pensa sem ofender outra pessoa. Que cachorro gay? Não sou cachorro não. Uma outra estratégia interessante é a interação com o público. Enquanto você vai dando o seu conteúdo, falando com as pessoas, pare para ouvi-las, pergunte o que estão achando, interaja com o público, olhe nos olhos das pessoas e fale. Isso vai criar muitas relações entre o seu público e você, criando de fato esse relacionamento forte e duradouro. Por fim, e não menos importante, a gente fala também da fala assertiva. E o que é, na verdade, esta fala assertiva? É tocar direto no ponto, não sendo prolixo, não protelando demais determinadas coisas. Em outras palavras, otimizando o tempo da sua comunicação para alcançar outros resultados. Quando você vai direto ao ponto e fala exatamente aquilo que precisa ser falado para a pessoa, você alcança mais rapidamente os seus objetivos. Então, neste passo a passo, você vai alcançar uma comunicação que vai estar acima de 90% das pessoas com que você convive, melhorando a sua linguagem corporal, melhorando a sua voz, vencendo o medo de falar em público, também criando relacionamentos duradouros e aprendendo a arte da persuasão. Você vai de fato chegar muito mais longe com a sua comunicação. E se você quer ir mais longe, o Fala Sem Trava é de fato a pedida, é o curso que você precisa para que você possa desenvolver a sua comunicação. Mas eu quero te ouvir. Fala sobre cada um desses pontos, o que é que você foi achando desses pontos, se você acha que poderia acrescentar algum, você gostaria de falar sobre algo, você tem alguma dessas dificuldades, fala aqui nos comentários, porque eu quero te ouvir e te ajudar a ir cada vez mais longe. Obrigado por estar comigo até agora nesse vídeo. Vem com a gente para o Fala Sem Trava. Aqui eu posso te ajudar muito mais ao alcance dos seus objetivos. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.